É um tema bom, né? Que a gente tem aí. Sei que todo mundo está voltado aí, né? Com um olhar voltado para a implementação da 1433. Só que a gente não pode deixar que o impacto da reforma tributária seja um reflexo do que vem acontecendo com a 1433. A gente vai ter aí, acredito que até o final do ano vai se correr aí para aprovação aí dessa reforma. E assim, a gente vai ter um prazo de 2 anos para iniciar essa transição toda. É o mesmo prazo que a gente teve da 1433, a gente vai vir no embalo já bem cansativo de toda essa implementação e logo depois a gente vai ter que começar a se preocupar com isso. Então eu gosto de me antecipar. Eu já penso nisso aí desde quando começaram a falar esse ano que ficou mais em voga aí, né, a reforma tributária, já comecei a pensar no impacto dos processos, porque olha só, o que a gente sofreu de impacto na pandemia, naquelas sucessivas que nós tivemos ali, dos benefícios que nós tivemos que conceder, o benefício todo que teve para o Sistema S, com redução da alíquota por um determinado período, todas as alterações pontuais que nós precisávamos e precisamos, né, fazer ali em razão da pandemia, eu vivenciei tudo aquilo e vi o quanto foi dificultoso em um momento de uma transição ligeira, conturbada e que a gente não sabia o prazo. Agora a gente tem a oportunidade de fazer isso muito solidamente, né? Porque a gente sabe o prazo de transição, o que serão as alíquotas, assim, a gente deve ter tudo arranjado, mas a gente também não pode deixar para os 45 do segundo tempo, né? Então, Inclusive, saiu até recente um estudo do TCU falando, né, do impacto da reforma. Eu achei que lá o próprio TCU fosse falar disso. Não, ele só Os falou o contratos não seguinte, falou ó, nada, ele se preocupou só com a arrecadação, né? Assim, com relação aos contratos, ele não falou nada. Eu falei, ixi, se nem o TCU tá falando. porque assim, até um trechinho, ele até fala assim, ó, vão acontecer impactos nos contratos que a gente vai ter que alterar de acordo com o que for acontecendo. Foi mais ou menos assim que ele falou. Mas o foco realmente vem sendo com a arrecadação. Exemplo, a gente estava no Congresso Brasileiro de Gestão por Competência, da IBGR aqui, e tinham mais de 87 municípios representados. Uma das palestras foi o impacto da reforma tributária. Pergunta se alguém tocou nos contratos administrativos. É claro que todos os prefeitos e secretários estavam envolvidos ali para entender o que ia acontecer com a arrecadação. Como é que ia ser essa supervisão, porque o ISS não seria exclusivo, quem vai arrecadar, como é que vai ficar, será que vai diminuir a arrecadação, se não vai? Realmente isso é um fator bem preocupante, né? Não só para a administração, em razão das suas arrecadações, como para o mercado. A gente vê aí já palco de muitas polêmicas, aí, vários sindicatos, associações, né, confederações preocupados com o impacto em razão de alguns ramos da economia. Então, realmente, vem todo mundo muito preocupado, mas estão deixando essa parcelinha de lado, né? Como ficar os contratos administrativos, porque a gente tem impacto direto quando nós formos contratar, como que a gente vai precificar e como é que a reforma tributária vai trazer esse impacto na nossa precificação, então na construção do nosso contrato, e o impacto indireto que a gente vai sofrer em razão daquela parcela da economia está sofrendo essa adaptação, né? Porque por mais que se fale que, né, pelo menos que se fale, né, até agora a gente não viu nada ainda por concreto, que a gente não vai ter um aumento da carga tributária, só a implicação de nós passarmos por um período de transição em que a gente vai ter praticamente dupla incidência, enquanto a gente estiver na transição, eu vou estar tributando 2 vezes a renda, vou estar, os bens, os serviços, até. Então, assim, isso tudo vai influenciar bastante, né, determinados ramos da economia. A gente não sabe como é que o mercado vai se comportar. Então, a gente tem esse impacto indireto de qualquer forma. Mesmo que a gente não tivesse nos nossos contratos, em alguns deles, a previsão expressa de algumas tributações, eu já estaria preocupada com esse impacto indireto que nós vamos ter. Então, já seria palco de discussões minhas aí, sem nenhuma sombra de dúvida, sabe? E o próprio mercado eu vejo que não está se movimentando tanto, né? É o próprio mercado que vai participar dessas licitações, né? Que poderiam estar fomentando isso, né? Perguntando, levantando essa bola também, pelo menos até o que eu vi, está quieto, né? Eu acho que Mas eles ainda estão preocupados ali com o iniciozinho, com eles, com a atividade deles, né? Como que vai fazer? Ó, muita preocupação no serviço, é o impacto, como é que vai ficar a folha de pagamento? Que hoje é onde a gente tem a maior parcela de carga tributária, tanto com contribuições sociais, não sociais, né, os tributos em si, os impostos em si. Então, eles estão muito preocupados nesse sentido. Eu estava acompanhando aqui uma confederação que trabalha só com contratos, com serviços, prestação de serviço a terceiros lá em São Paulo. Um dos maiores, né, sindicatos que aí trabalha direto com terceirização. Eles não tocaram no assunto dos contratos administrativos, mas a preocupação deles no impacto da folha de pagamento é gigantesca. E tem um impacto para a gente absurdo.
né? Porque além do que a gente tem das contribuições sociais e dos impostos que já incidem nos nossos contratos, por exemplo, nos contratos de mão de obra, a gente tem um módulo inteiro só de contribuições previdenciárias ou não. Então, assim, como que vai ficar a arrecadação do sistema S, que vai diminuir em razão do... Então, assim, tem muitos pormenores. Não sei, né? Vai ser uma tarefa muito árdua aí para a gente que não tão complexa como a gente está passando agora de mudar todo o novo regime, mas uma tarefa que já é complexa por si só. A formação de preço em contratos terceirizados em obras e em serviços de engenharia já são complexas por si só. Já são eiradas de várias exceções. Eu estou lá em obras e serviços de engenharia, vem o próprio TCU em um acordo e fala, olha, é tão difícil em determinados itens separar qual é a parcela do serviço e qual é a parcela do material, que a gente vai reduzir a alíquota do ISS em 50%. Então, a gente já tem tantos desdobramentos que ao longo desses anos a gente já foi tendo que superar, e já são pontos que ainda são controversos, ainda são duvidosos, a gente ainda passar por toda uma reforma, assim, a gente precisa começar a se preocupar. E quem não teve essa preocupação já ali no período da pandemia, agora eu acho que é o momento da gente se preocupar. E que seja um aprendizado a implantação da 1403, que a gente foi deixar, a gente assim, né, muitos órgãos foram deixar aí para os 45 do segundo tempo e agora vão ter que trocar a roda do pneu com o carro andando. E eu brinco, o carro não está andando não, o carro está ladeira abaixo, assim, ó, tá descontrolado. Não é, Fabi? Também tem essa preocupação, né? Eu acho que uma das primeiras pessoas, quando eu toquei no assunto de fazer a live sobre a reforma tributária dos contratos administrativos, foi a Fabiana, meu Deus, ninguém está falando disso. Eu falei, pois é, eu falei, vem participar, não foi, Fabi? Não sei como é que tá aí. Há bastante tempo eu já tinha mandado mensagem para o professor Marcos Nóbrega, né? Perguntando a ele se ele já tinha pensado alguma coisa, se ele tinha começado a escrever com alguém, né, algo sobre a reforma tributária, o impacto dela nos contratos. E ele mesmo me disse que ainda não tinha pensado nisso, né? Na forma que iria impactar. Eu falei, a gente tem contratos que vão ser onerados de várias formas, né? Com tributos que vão aumentar em alguns quesitos, que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde, e outros que vão baixar, né? Porque tem alimentos, tem situações, principalmente os hospitais, né? Acho que a administração pública na área da saúde vai ser bastante impactada com isso. Aqui em Rondônia, como eu te mandei, né? A gente já devia estar bem preocupado com a reforma tributária, até porque nós tivemos um aumento de alíquota do ICMS, que passou de 17,5% para 21%. Então, ano que vem, a gente já vai ter um baque nos contratos. Também não tem ninguém se mexendo ainda quanto a isso. Mas, enfim, né? Para entender, né, o nosso PCA é a nossa proposta orçamentária desse ano para o ano que vem, já vai dar uma mexida substancial só por esse quesito, fora todo o enredo que já vem em torno, né, do que a gente tem aí de proposta orçamentária dos contratos. Então, é mais um fator que vai agregar o dificultador que a gente tem aí de ter cada vez mais bem planejados os nossos serviços, né, a aquisição dos bens. Então, assim, né, a gente tem que ver que tem vários fatores que estão orbitando aí em cima dos nossos contratos e que muitas vezes a gente não está atento. Entendo que todos estão preocupados com a implementação da 1413, que no início do ano que vem vai ser um Deus nos acuda ali para que a gente possa dar efetividade, né? Mesmo aí com algumas carências, as carências de complementação normativa, as carências aí de precedentes já do TCU e da AGU, e especialmente porque não estamos ainda produzindo como deveríamos a 1433, então a gente também não tem precedentes que também iriam nos auxiliar. Então são uma série de fatores, né, que vão desencadear aí em cima dos contratos e em cima dos contratos mais sensíveis. O contrato de mão de obra já é sensível por si só, né, em razão de toda a problemática que envolve. Não chama né, o demador, né? E obra e serviço de engenharia, gente, que já é problemático por si só. A gente já vai ter que agora lidar de forma compulsória em obra e serviço de engenharia de grande vulto, com matriz de alocação de riscos. A partir do dia que for publicada a reforma tributária, o primeiro risco no meu mapa de risco do planejamento da contratação é o impacto da reforma tributária, né? O primeiro risco. Então, assim, é bom que nesse período a gente já tem riscos inerentes por si só, que ninguém vai precisar fazer grandes reflexões, né? Eu quero ver criar controle interno administrativo para mitigar e fazer, né? Mas assim, a gente já vai ter riscos aí que já vão ser inerentes, né? A todos os nossos contratos. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo começar a fazer essas reflexões para a gente não cair aí no mesmo problema que a gente
iniciou aí com a 1433. Então, acho que a gente podia iniciar... E vai impactar os contratos, não só os contratos, eu acho que toda a fase do macroprocesso, né? O planejamento vai ser impactado para você fazer a pesquisa de preço. Você vai ter as referências de preço sem... não vai ter essas novas referências com o imposto já, né? Ali o IVA já instalado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar aquelas referências e vai adaptar como se já estivesse colocando IVA, né? Então, impacta a fase do planejamento, vai impactar a fase da escolha do fornecedor, né? Não só nos contratos demo e de obras, né? Vão ser aqueles, logicamente, mais sensíveis, mas também os próprios contratos de aquisição, né? Essa diferença, né, do imposto que agora você não vai mais acumular, né? Que um grande problema que eu via, muita gente até me procurando para falar, pode ter licitação regional, querendo beneficiar ali algum licitante local por causa do imposto em outro lugar mais barato. Então, afeta a competitividade, né? Então, vai mudar a fase da escolha do fornecedor também e, principalmente, ali os contratos, né? Como é que a gente vai adequar isso, né? Essa transição que vai ser com a roda, com o carro andando, né? Vai ser o quê? Inclusive, a gente vai falar, né? Vai ser qual dos R's? Vai ser reajuste, reequilíbrio, repactuação, né? Bota no gênero que fica tudo certo. Mas a gente vai discutir isso, porque realmente é algo que a gente vai precisar se preocupar. Com a formalidade desses pedidos, é o primeiro tópico, né? A gente vai ter que lidar com a substância dele, para isso a gente vai ter que ter alteração nas nossas planilhas de precificação e depois como que a gente vai se desenvolver para manter o equilíbrio econômico-financeiro, sabendo que a gente vai ter quase 10 anos aí de transição, né? Então não é uma tarefa fácil, mas vamos aqui pelo menos fazer uma ligeira introdução para quem vai estar aqui com a gente, só para entender aqui a motivação aqui da nossa live, né? Então, a temática de hoje da nossa live é o impacto da reforma tributária nos contratos administrativos. Em especial, aí nós separamos os contratos com regime de dedicação de mão de obra e os serviços de obra e serviços de engenharia, né? As obras e os serviços de engenharia. Em razão de, nessas duas modelagens de contrato, nós temos aí a previsão individualizada e expressa de 2 tributos federais e 1 tributo municipal nas nossas planilhas de custo e formação de preços, né? A gente sabe que 2 desses tributos são contribuições sociais e 1 é imposto, né, propriamente dito. Reforma tributária é essa que está em discussão há quase uma década, né? Tem mais de uma década, né? Mas que agora, ó, a gente fala como se fosse ontem, né? Em 2019, aí pelas PECs 45 e também a 110, que a gente não ouve falar muito, mas tem bastante repercussão, muito texto da PEC 110 foi agregado agora na PEC 45. Então, desde 2019, com essas duas PECs, o tema volta e ganhou muita proporção. Tanto que agora, no último dia 8, né, de novembro, agora nós tivemos a aprovação ali pelo Senado. Claro que o Senado rejeitou algumas proposições e desde a primeira edição, né, primeiro texto da PEC 45, ela já sofreu mais de 830, propostas de emenda, né? Isso aí, pelo menos pelo que eu venho acompanhando aí em razão desse tema, né? E o que isso revela para a gente? Que nós ainda temos aí um longo caminho para percorrer para saber com exatidão como que serão computados esses tributos, quais serão as alíquotas, se vai haver mesmo uma alíquota nacional, se os estados e municípios vão poder regular diferente dessa alíquota, se vai ser mantida a trava para não ensejar aquilo que todos temem, né, que é o aumento da carga tributária, né? Então, como eu digo, são vários aspectos que orbitam, né, o tema da reforma tributária. E agora, dentro dos subtemas, que a gente já vai chegando mais especificamente para falar do que a gente vai tratar da reforma nos contratos administrativos, porque dentro dos subtemas da reforma tributária, que chamam de reforma tributária, mas é um gênero mesmo, né? A gente tem a parcela de maior relevância nesse momento, né, se assim podemos dizer, que são as tributações que vão incidir sobre bens e sobre serviços. Né? Nós temos as outras parcelas da reforma que vão falar, né, dos tributos que incidem sobre renda e sobre patrimônio, mas isso tudo foi fatiado até para acelerar, né, a aprovação ali da PEC. Então, a discussão agora é tributo sobre bens e serviços. É esse aspecto aqui na nossa live que a gente vai tratar em razão dos contratos administrativos, né? Então, qual é a nossa perspectiva, né, pela PEC 45, né, de 2019? É que a gente tem a substituição de 5 dos nossos tributos hoje, né, PIS, COFINS, IPIs, ICMS e ISS, por um único imposto. O modelo, uns falam IVA, eu falo IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado.
Esse imposto já é aplicado em mais de 150 países aí, e como o professor falou aqui, a característica marcante dele é o quê? A não cumulatividade. E esse é um aspecto muito relevante, gente, quando a gente fala do regime tributário aqui do nosso país, porque agora cada empresa, ela só vai pagar pelo valor que ela agrega a determinado serviço, determinado produto, por isso que não é imposto sobre valor agregado. Ela vai pagar sobre o que ela agrega em razão de cada uma das etapas de produção, distribuição e venda. Então, eles não vão se acumular. Aquilo que já pagou aqui em uma etapa por determinada empresa, ele não gera um valor final que depois vai incidir outro tributo, então não acontece a cumulatividade, que é o que a gente tem hoje, né? Algumas empresas, né, recolhem no regime cumulativo e outras pelo não cumulativo, mas isso gera uma série de embaraços aí. A gente não sabe ainda se o IVA vai ser único ou se vai ser dual, né? Ou seja, duplo. Se for IVA único, a gente vai ter substituir esses 5 e fazer uma única arrecadação, né? Uma única forma de arrecadação. E se for IVA dual, a gente vai ter o IVA federal, que estou chamando aí de CBS, que é a contribuição de bens e serviços, e a gente vai ter o IVA dos estados e dos municípios, que é aquele que vai agregar o ICMS e ISS, que eles estão chamando de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Um é contribuição sobre bens e serviços, o outro é imposto sobre bens e serviços. A nomenclatura ia ficar perfeita se eu não tivesse o IPI aí no meio, né? Porque se eu tivesse a União recolhendo PIS e COFINS, são contribuições sociais, e se eu tivesse o Estado e o município, né, arrecadando ali o que seria substituto ao ICMS e o ISS, ficaria certinho na nomenclatura, né? Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. E tinha até uma proposta aí do IPI, não está computado nesses dois campos, e está ali sendo taxado como imposto seletivo, né? Mas aparentemente, pelo que eu venho acompanhando aí no Senado, nós estamos mais tendentes aí a ter esse modelo dual, né? Essa tributação dupla aí. Mas independente, gente, da forma como vai ocorrer essa substituição, certo é que a gente vai ter uma alteração. Então, nós teremos um impacto muito grande, não só do ponto de vista econômico-financeiro inicial, né, do nosso contrato, como a gente vai ter um impacto nesses contratos que já estão vigentes e aqueles que forem firmados até 2026. Por quê? Porque o período de transição, pelo menos até agora, a notícia que nós temos, ele prevê de 2 a 10 anos para a gente substituir todos os tributos atuais individualizados pelo IVA, e depois nós vamos ter quase 50 anos aí para a gente se acomodar e fazer a distribuição qualitária aí entre os entes federativos, mas aí em razão da distribuição do que se arrecada, que vai ter esse período mais longo, mas a substituição tende a ser de 2 a 10 anos de forma aí progressiva, né? Então, como eu pensei em a gente abordar aqui a nossa live para a gente tornar ela mais objetiva, a gente separar em 3 aspectos. O primeiro, da gente falar dos contratos já vigentes, ou aqueles que vão ser formalizados até a aprovação, né, do que nós tivermos aí da reforma, porque a gente precisa pensar na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e o impacto que vai gerar nos nossos contratos em razão dos eternos pedidos de reequilíbrio que nós teremos aí. Depois a gente fala um pouquinho da forma de precificação dos contratos que vão ser firmados quando a gente já tiver a reforma tributária aprovada. Então, já sobre a égide do novo regime, né? A gente fala um pouquinho da planilha da EN5 e do acordo do Tribunal de Contas, aquele lá de 2013, que limitou as taxas de BDI, né? Que aí a gente compõe, a gente tem a tributação incidindo ali, né? No valor da BDI, né? E depois a gente fala um pouquinho das velhas discussões que envolvem os tributos, né? Porque a gente... acho que desde 2009 a gente sempre teve ali o Tribunal de Contas da União batendo muito ali na tecla de quais os tributos que podem ser repassados para a administração nas planilhas de custo. Lembra as discussões que nós tínhamos lá sobre imposto de renda de pessoa jurídica, sobre CSLL, pode, não pode repassar? Eu acredito que vai ser um momento que a gente vai revisitar muito esse tema, né? Até porque com a unificação e pensando que a alíquota vai prever uma média de arrecadação entre os tributos já existentes, pensem se a gente for hoje nos contratos terceirizados, que eu tenho ali uma rubrica específica para PIS e uma para COFINS, pensando que a alíquota que vai substituir eles vai computar a média que vai incluir o IPI, como é que eu posso falar que nos nossos contratos eu não vou ter um aumento, né? Então, assim, a gente podia discutir esse outro aspecto, mas vamos um por um. Eu acho que a primeira preocupação vai ser o quê? A alteração dos nossos contratos administrativos, né? Nesse período de transição. Aí vou lançar a pergunta direta aqui para o professor André e para a Fabi aqui também.
Vamos lá, vamos pensar que a reforma tributária foi aprovada, está em vigor, estamos em período de transição. As alterações dos contratos já vigentes, ou aqueles que forem celebrados até 2026, essa alteração, vamos pensar primeiro em fundamentação jurídica, depois a gente vai para a presa, depois a gente vai para a planilha, que é um passo de cada vez. Fundamentação jurídica dessa alteração, fato do príncipe, ou eu vou ali diretamente na excepcionalidade que a gente tem, tanto na 8666, no artigo 65, parágrafo 5º, e agora na 1403, lá no artigo 104, que tem a previsão de uma alteração, quando essa alteração envolver a carga tributária, né? Supressão, aumento ou transformação. A primeira pergunta é, em razão das alterações que devem decorrer dos pedidos de reequilíbrio em razão da reforma tributária, a gente pode falar na teoria da imprevisão, a gente pode falar no fato do príncipe? O que você acha aí, André? Para os contratos já vigentes, né, eu entendo que dá para fundamentar nas duas, né, o pedido. Né, vai ser diferente daqueles que vão ser ainda, já vão ser feitos na égide da reforma, né? Então não tem ali em previsão. Mas, tecnicamente, se fosse eu, né, eu iria para que já tem uma norma mais específica, né, que trata justamente dos tributos. Então, acho que tem nesses dois caminhos, né, aquela máxima do direito, né? Tem dois possíveis, o que for mais específico para aquele caso, né, você tende a escolher, né? Mas vai depender ali, vamos supor, da fundamentação, né, de quem for fazer ali o pedido. E agora eu posso repassar a pergunta? Primeiro eu vou te colocar numa fria aqui. Você agora é ordenador de despesas, André. Você vai ter que tomar uma decisão. Na hora que chegar lá para você, passou pelo seu corpo de assessoramento jurídico, vem lá, minuta para você com a fundamentação, você vai ter que tomar essa decisão. Porque, assim, realmente é complexo, porque quando a gente fala da teoria da imprevisão, a gente já tem várias divergências, né? Em razão de quando seja de fato do príncipe ou não. E toda vez que a gente vai falar de fato do príncipe, o que acontece? O exemplo que a gente costuma dar é da criação de novo imposto. A gente não costuma dar o exemplo de criação de novo imposto? Só que eu tenho um inciso que trata especificamente dele. E aí a gente vai pelo princípio da especialidade, se fosse para fundamentar, né, na ótica de construção legislativa, tanto da 8666 da 1403, eu iria para o inciso mais específico, né? Se a gente fosse pensar assim. Mas toda vez que a gente fala do fato do príncipe, os exemplos clássicos são a criação de um novo tributo. Tanto é que na doutrina se trata as duas situações como a teoria da imprevisão. Né, junto, de forma conjunta ali, né? E aí, agora, lá no inciso que a gente tem específico, tratando da tributação, aí ele não entra naquelas minúcias de ser imprevisível, previsível, com consequências incalculáveis, né? Então, assim, a discussão já não permeia nesse ínteres. O que acontece? A gente vai ter situações e situações. Ó. Hoje, se eu tenho um contrato firmado agora, eu posso dizer que só porque a PEC é de 2019 eu tenho uma expectativa de uma reforma que não vai ensejar a teoria da imprevisão? Entendo que não. Mas aqueles contratos que forem firmados com ela já em vigor, mas que ainda não tenham iniciado o período de transição, entendo que a teoria da imprevisão já cairia por terra, né? Como teoria, como substrato ali para a gente fundamentar, né, ali efetivamente o pedido. E um outro ponto, assim, que eu sempre coloco em razão disso é que quando a gente vai diferenciar todas as indicações do que a gente tem da teoria da imprevisão, o fato do príncipe, ele tem uma característica que para mim aqui é fundamental, que é o quê? No fato do príncipe, toda essa imprevisibilidade, ou previsibilidade com repercussão incalculável, ela tem um fator que é o quê? Aumento de custos. Se a gente for olhar sempre, toda vez que a gente fala no fato do príncipe, a gente sempre está falando em aumentar custos. Pelo que a gente tem da reforma tributária, né, pelo menos assim, em linhas gerais, diz que a gente não vai ter um aumento da carga, mas isso não significa que em determinado período eu não vá pagar mais. Então, para mim são duas nuances, mas eu quero ouvir vocês aí, porque eu se deixar eu fico falando o dia todo aqui. Vai lá, Fabi. Eu vou colocar como fato do príncipe, né? Até porque nessas propostas aí de alteração do PL, dois senadores fizeram proposta para que nas leis que criam o CBS e o IBS, que eles já coloquem ali quais serão as formas de equilíbrio financeiro dos contratos.
Então, desejaria um fato do príncipe, porque vem uma nova lei com uma tributação diferenciada e nessa lei mesmo instituindo o formato em que a gente faria a manutenção desse equilíbrio econômico para os contratos. Então, eu iria pelo fato do príncipe. Ó, deixa eu só dar as boas-vindas para minha querida amiga aí, que chegou bem na hora que tá pegando fogo, porque que ela chegou aqui no melhor momento. Tudo bem, Mi? Como é que você tá? Tá cansada? Eu sei que foi correria aí. Esforço para você chegar aqui, né? Como é que você tá, minha amiga? Boa noite, tudo bem, Luana? Tá me ouvindo? Tô sim, meu amor. Eu voei aqui para poder chegar. Eu sei. Eu estava a tarde inteira no evento no TCU sobre pesquisa de preço e eu vou super indicar, Luana. Essa nota técnica do TCU para mim tá assim, muito boa e ajuda até no tema aqui também, né? Porque ela cuida da fase de planejamento, da contratação de uma forma bem profunda. Lá tá que é para TI, mas eu acho que eles não deviam ter colocado que é para TI, porque serve para tudo ali. Eles desceram a minúcia. Inclusive, tinha um colega do CNJ lá, o Igor, que tratou do tratamento que o CNJ dá para TI, e foi interessantíssimo, porque o CNJ tem um ambiente de discussão, né? Ele falou o nome do sistema até lá, que eu achei interessantíssimo. E ambiente de discussões foi uma das orientações da nota técnica, como esses aqui, né? Isso é um ambiente de discussão também. Sim. Mas como algo positivo a ser feito dentro dos órgãos, ele indicou que seria interessante os órgãos criarem ambientes de discussões para poder ir tratando dos temas da nova lei e temas relacionados também como a gente está tratando aqui, que não está sendo muito debatido. Eu vim escutando vocês no carro, eu não entrei dentro do carro para não ter alegações que eu estava dirigindo e fazendo live, né? Porque existem... A multa já ia ficar certinha. As regras. Mas eu estava escutando vocês desde o início. Você fez uma introdução aí perfeita e maravilhosa, Luana. Vou deixar vocês, que a colega ia debater aí, vou deixar ela debater e aí depois eu... Deixa eu só fazer um adendo do que você falou. A gente vem, né, criando nichos mesmo, né, de conversas. Acho assim, a primeira vez que na Justiça Federal a gente foi internalizar esse assunto, a gente chamou como lá no Teams, o grupo que a gente criou foi Conversa entre os Tribunais Superiores. Foi assim, bem incipiente o primeiro, né? E hoje já está desenvolvida a rede colaborativa da Justiça Federal. Então, assim, aquele tema do simpósio, que foi integração, ali já era um tema na segunda instância, porque assim, a gente começou uma integração e a integração é o diálogo, né? E agora uma integração institucional, e ali quando a gente buscou a sede, como a gente vem buscando a AGU, isso é importantíssimo, gente. A gente ainda não conseguiu perceber o quão é valioso essas discussões, porque a gente pula uma série de etapas, né? A gente já passou tantas situações, a gente evita, a gente acerta e aprimora com aqueles erros que outros já passaram. Então, assim, é muito importante. Assim, é muito importante o TCU vindo agora colocando uma nota técnica, né? Exigindo aí a criação desses nichos, mas é importantíssimo. Assim, achei legal como foi tratado na Justiça Federal, como uma rede colaborativa. Inclusive, essa rede colaborativa, ela vai viabilizar as contratações compartilhadas da Justiça Federal, né? Aí vamos chegar até as sessões judiciárias. Então, quem pensa assim, é só a Justiça Federal, mas a gente vai com 27 sessões judiciárias, com 6 TRFs, o Conselho, é uma parcela muito relevante. E, assim, são esses temas que nós discutimos. Uma vez por mês a gente faz uma reunião aí com os tribunais superiores, a Justiça Federal, e agora tem entrado alguns tribunais regionais do trabalho e também eleitorais. E toda vez que a gente tem discussões como essa, eu coloquei lá no grupo nesses dias, né? Eu falei assim, olha, vou começar a tratar da reforma tributária. Assim, eu estou há muito tempo procurando alguém, vocês sabem, né? Que eu venho procurando alguém para querer falar isso comigo. Até conversei assim, falei, se ninguém quiser, eu vou falar sozinha. Eu vou falar sozinha, eu vou alertar e lá na frente eu vou falar, eu avisei, vamos junto, vamos nos preparando aí. Vocês falaram algo, tocaram num ponto importante aí. O pessoal está preocupado aí com a implementação agora da lei, né? Que vai, se Deus quiser, em 29 de dezembro aí vai começar. E eu acho que o pessoal está muito direcionado para isso, está esquecendo alguns pontos ali, né? E estava um debate muito grande ainda sobre o texto da reforma, né, Luana? Então não estava muito concretizado assim. E
Então, como a gente já tem quase uma realidade da 1433, se Deus quiser, eu acho que o pessoal está mais voltado para a 1433, mas você tem total razão em dizer que esse é um tema também que tem que ser debatido, né? Isso aí, com certeza, assim, e o que eu vejo é que, assim, as empresas e a administração, quando a gente pensa, né, nas prefeituras, né, nas secretarias, ainda estão preocupados com a outra parte, outra realidade da reforma, né? A arrecadação, como é que vai ficar a supervisão, como é que vai ficar a repartição. Então, assim, a cabeça deles ainda está preocupada, e é uma preocupação real deles ali, né? Porque, assim, né, a arrecadação, por exemplo, dos municípios do ISS é o coração, né, de toda, né, a movimentação, né, dos recursos. Então, claro que eles vão primeiro se preocupar com isso, mas precisam também separar uma parcelinha aí para começar a se preocupar com essas repercussões. Porque senão não há orçamento, não há PCA, não há nenhuma política de governança que a gente vai aplicar que vai fazer um contrato sadio. E a culpa vai ser, daqui a 10 anos, a gente ainda vai falar nova lei de licitações, eu já aboli essa nomenclatura. Já tem um ano e meio. Você falando. Já tem um ano e meio lá que a gente aplica 100% a 1403. Nova lei de licitações lá no meu. Eu falo, não existe. Qual é a nova? Vai vir outra, meu Deus. Né? Eu falo, não, é a lei de licitações. É a lei. Acabou. Reforma tributária. Eu achei ótimo quando você falou isso, que está já abolindo a nova lei de licitações e botando já 1433. Não, ó, nos primeiros cursos que eu fazia lá, coisa, eu falava, ó, por enquanto vocês ainda vão me ouvir falar de forma comparativa. Toda vez que eu falar artigo 73, 75, eu vou falar o antigo 24. Isso. Mas eu falei, mexe muito com a gente. A gente hoje fala muito mais a referência normativa do que o tema. A gente fala assim, vai contratar o quê? Não, isso é 24.2. Então a gente fala muito isso. Então, se a gente não começar a exercitar, a gente vai ter a nova lei, daqui a 15 anos a gente continua falando da nova lei. Tem toda a razão. Mas vamos lá, vamos aqui que a gente tentou, de uma forma objetiva, segregar em 3 partes. Primeiro, a gente falar aí dos contratos já vigentes e o que vai ter, como é que a gente pode fazer essas alterações. E o primeiro quesito é a fundamentação dessa alteração, né? Se a gente pode falar, assim, de fato do príncipe ali, inciso 2, é a linha B ali, ou do 65, ou do artigo 124 da 1433, ou se pelo princípio da especialidade eu vou diretamente no artigo e no inciso que trata das alterações tributárias. O que a gente vinha discutindo é que, quando a gente fala da teoria da imprevisão, toda vez que a gente quer exemplificar um fato do príncipe, a gente normalmente exemplifica trazendo aí como se fosse a criação de um novo tributo. É clássica, né, essa alteração. Mas eu tenho uma linha específica para isso. Mas durante muito tempo a doutrina trouxe, né, para essas duas situações, a mesma fundamentação, né? Eu estou criando, extinguindo, modificando. E aí eu estava só complementando aqui o raciocínio da Fabi e do André, no sentido de que, para mim, o que pode ser um ponto crucial aqui é que toda vez que eu, pelo menos, falo da teoria da imprevisão, do fato do príncipe, a gente tem uma qualificação para isso, que a gente pensa em um quesito que vai ter impacto financeiro, né? Orçamentário, a gente vai ter um acréscimo. E a gente tem ouvido falar de que a reforma tributária não vai ter acréscimo na carga tributária. E eu venho chamando a atenção de que não haver um acréscimo na carga tributária não quer dizer que isso não vai influenciar, do ponto de vista pecuniário, em aumento nos nossos contratos administrativos. Uma coisa não pode ficar atrelada à outra. E principalmente nesse momento de transição em que eu vou ter tantos tributos individuais sendo aplicados e o novo tributo também, vou diminuindo a carga desses e aumentando um percentual na alíquota, eu vou ter dupla incidência. A gente vai ter uma série de desdobramentos, né? Mas primeiro a gente está tentando discutir aqui a fundamentação. Quando a gente for alterar, onde que a gente vai fundamentar? Até peguei o André aqui, já que ele é ordenador de despesa, ele falou, a gente vai decidir. Eu falei, então decida, ordenador de despesa, que você vai ter que decidir ali na caneta. Qual é a fundamentação que você vai acatar ali? É fato do príncipe ou a gente vai lá pela especialidade e na 8666 a gente vai lá para o parágrafo 5º do artigo 65 ou lá no 134 da 1433? Me diga aí, André. Eu voto pela especialidade. Você vota? Ó, mas aí, para você decidir, vai passar pela Michele primeiro. Não estou pensando eu só falo depois do processo. A Fabi vai ser a gestora do contrato, que é a área requisitante, que vai instruir o processo, vai passar pelo assessoramento jurídico poder decidir. Eu estou aqui para fazer o diabinho e eu vou aqui, cada um vou. Você vai auditar depois. Eu vou. Você vai auditar. De todo mundo, né? Você sabe que hoje lá, o secretário do Governo Digital estava lá na discussão
E aí ele falou que, bom, tem que, a partir de 20 milhões, e para aprovação deles, né? E aí ele falou que recebe muito, depois quando eles mandam as recomendações, enfim. E teve até casos que eles disseram para não contratar. Foi interessantíssimo até ver a evolução na Secretaria de Governo Digital que teve depois das normas que foram implementadas, das portarias. E aí ele disse que recebe manifestação assim, mas a AGU já olhou. Aí eu olhei para ele e falei, bom, a 1433 ela trouxe bem específico que tem a manifestação técnica e jurídica, né? E as duas se complementam. Então, você não pode dizer que o jurídico olhou e olhou o aspecto técnico com profundidade em termos de TI, que é um mundo assim, à parte, né? De tudo que a gente vê. Na questão eu acho que você abriu para eu poder falar, né? Na questão aí das alterações, né, dos contratos administrativos, e aí relacionado à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que você bem tocou, Luana, e a introdução que você fez foi maravilhosa. Como eu falei, eu vim acompanhando o carro e você fez uma introdução maravilhosa. O IVA, se for nacional, ele vai ter um reflexo até em quem não defende o reajuste em ata, que trata que fala dos impostos, né? Então, se ele for nacional, até quem não defende, essa argumentação vai cair por terra, né? Só é um ponto a ser considerado também. Agora, nas alterações dos contratos administrativos, quando a gente fala de teoria da imprevisão e aí área extraordinária, a gente está dentro de cláusulas econômico-financeiras dos contratos e não cláusulas ordinárias, né? Primeiro que eu falo muito isso, para a gente poder manter as cláusulas econômicos-financeiras, isso está atrelado à base da manutenção da cláusula econômico-financeira, além de ser o 3721 da Constituição, é o 115 também, porque ele fala da fiel execução do contrato. Então, eu tenho sempre que trabalhar, quando eu estou falando de cláusula econômico-financeira, se eu estou com a fiel execução do contrato e se a balança está ali equilibrada. Isso vai levar em consideração também um ponto que você tocou, não sei se foi você ou se foi o André, ou a Fabi, né? Fabi? Falei certo? Se eu não falei, me desculpa, eu sou péssima com o nome, não leve para o pessoal, por favor. É a Fabi. É um ponto importante a alocação de risco que você vai ter que fazer. Porque a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está totalmente relacionada com a alocação de risco. Então vamos lá, pessoal, já tem um volume enorme de informação só nessa 1 minuto aqui que eu falei. 5 segundos, eu estou na fase de planejamento. Então, na fase de planejamento, eu fiz gerenciamento de risco, fiz mapa de risco, eu vou alocar e fazer a minha matriz, que vai lá para o contrato. Isso já vai ser considerado quando eu for olhar a cláusula econômico-financeira. E aí a Luana falou, eu já consideraria lá na minha alocação de risco essa questão da tributação. É algo a se pensar, porque pode atrair essa necessidade de você não ter lá na frente a alegação de área extraordinária. E aí, no âmbito da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, dos contratos, cláusulas econômico-financeiras e não ordinárias, eu tenho como base 3721, tenho o 115, que trata da fiel execução do contrato, e do pacta sunt servanda, que eu tenho que cumprir os pactos ali que eu firmei dentro do contrato. Então, veja, para vocês poderem organizar as ideias. Eu vou ter que ir numa fase de planejamento, ter algo mais robusto em relação a ver se eu vou precisar alocar determinados riscos relacionados até essa alteração de tributação, que pode ter reflexo na matriz. E aí, quando vier o fato que eu vou considerar extraordinário, eu vou ver se esse fato já era e já foi pontuado lá na fase de planejamento. Por isso que a fase de planejamento, e hoje no evento a gente falou demais disso, é a fase que a 1433 direcionou, porque ela viu que a administração não sabe planejar. Então, o que eu fiz na minha fase de planejamento vai me levar, e acompanha o raciocínio aqui, a saber se teve área extraordinária ou não. Primeiro eu tenho que saber se teve área extraordinária ou não. Então, depois da formalização do contrato, o que eu mapeei na fase de planejamento já é ordinário, não vai ser extraordinário.
o que tiver de extraordinário depois da formalização do contrato, que eu não mapeei na fase de planejamento, e é interessante tratar esse tema, assim, quem não está tratando em decorrência disso, aí eu vou entender se é ordinário ou não, se é extraordinário. E aí a teoria da imprevisão ela entra, porque ela vai afetar a execução do contrato, tá? E aí ela vai ter que ser imprevisível quando? Quando? Da celebração do contrato. Então, se eu considerar que na celebração do contrato eu já tinha como saber, o contratado, que haveria essa alteração da carga tributária, e isso haveria reflexo ali na própria planilha, como a Alana bem colocou, eu não vou considerar isso como imprevisão, porque eu já tinha conhecimento, tá? Então, isso é importante de se ter em mente, tá? É um fato, a teoria da imprevisão é um fato externo à vontade das partes, como a Alana trouxe aí, o fato do príncipe, né? Que vai, e ela tem que ter um abalo significativo lá no contrato, tá? Então, além de ter, que está relacionado com o que a Alana trouxe, de trazer ali demonstração, e isso a lei deixa bem claro, de que teve esse abalo significativo e teve alteração significativa na própria planilha de formação de preços, tá? Então, o que gera o reequilíbrio, a necessidade de equilíbrio, é tudo isso, tá? Então, o fato tem que ser alheio. O fato do príncipe é alheio, e a Luana tocou no ponto interessante, que quando eu vi essa alteração na tributação, eu falei, olha, os exemplos que a gente usa tá agora se concretizando, né? E a gente está vendo na realidade ele acontecer. E aí não fica muito mais no campo das ideias, né? Você consegue ver ele muito mais claro, né, acontecendo. E aí, já levando, Luana, para a nova lei, 1433, para não chamar de nova, né? Você tem no 124, 2D, ali a formatação de toda a teoria da imprevisão, da área extraordinária e da necessidade aí de fazer esse reequilíbrio no contrato, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O fato do príncipe é causa de desequilíbrio, ele em regra geral, ele tá? Tanto no 65, parágrafo 5º, que a Luana trouxe, como no 134. Então, ele vai entrar na causa de desequilíbrio como uma área extraordinária. E aí eu vou usar a teoria da imprevisão. E aí é interessante, de toda a minha fala aqui, entender se na formalização do contrato eu já tinha isso alocado ou não, e se o contratado já tinha esse conhecimento. Porque se ele já tinha esse conhecimento, lá na frente ele não pode alegar que é extraordinário, porque aí eu vou já colocar como uma área ordinária, que já era prevista antes da formalização do contrato. Um outro ponto a ser considerado é que eu tenho criação ou alteração de tributo, também disposições legais que vai repercutir nisso. Então, não é só a alteração e a criação, mas disposições legais que venham a repercutir também nisso. Vai ser considerada. Então, para você alegar a área extraordinária, independente dessa discussão do específico ou não, não é tão simples assim. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Existe todo um raciocínio, existe todo um cuidado que tem que ter por parte da administração, tá? E eu entendo que isso não vai ser considerado sempre como risco da administração. Se você já tiver uma previsão da alteração do tributo, ele pode não ser considerado sempre como risco da administração. Eu posso, na fase de planejamento, se eu já tenho essa possibilidade de previsão, já prever isso é importante ver lá no gerenciamento, e no próprio, na alocação de riscos, prever isso e não esse fato, e ele não ser aí, não tomar um viés de área extraordinária e de teoria da imprevisão. Você falou um ponto muito sensível que a gente até pode enganchar já para o segundo tópico, que a gente vai começar a falar. A gente está falando assim das alterações dos contratos vigentes, ou que vão ser celebrados até o início ali da transição, e a gente vai começar a falar da precificação dos novos contratos, então fase de planejamento. E aí até coloquei aqui no começo que a gente tem duas dificuldades. A primeira, para formalizarmos, então precificarmos, verificarmos como é que a gente vai ter agora novos sistemas, né? Porque
Quando eu falo da planilha da IN5, né, que substituiu a IN2, né, por mais que não seja compulsória para toda a administração pública, a maior parcela da administração pública utiliza. E o que eu vejo hoje, por exemplo, que a planilha da IN5, que trata ali da precificação para o regime de dedicação de mão de obra, ela é um verdadeiro sistema de precificação. Eu tenho módulos, submódulos que se incidem, a parcela da contribuição previdenciária, uma incidindo sobre a outra parcela tributária. Então, ele é um verdadeiro sistema que vai ser totalmente afetado. Né? E aí vem um ponto de agregador, que foi o que você colocou, que além da precificação, da dificuldade na precificação de precedente, como que se vai se comportar, como é que vai se comportar o mercado, e toda a dificuldade que já nata da nossa precificação, a gente ainda tem na fase de planejamento da contratação, e o pessoal pergunta, essa inovação da 1403, eu falo, não é inovação, é um aprimoramento que antes nos era traduzido como uma orientação ou boa prática, que era a gestão de risco. Agora vem de forma compulsória e, né, de forma bem com uma repercussão muito grande. Inclusive, principalmente nas obras nos serviços de engenharia. E aí você vem falando da matriz de alocação de risco, que ela vem mesmo na 1403 como uma técnica que pode auxiliar no ponto mais sensível que a gente tem nas obras e serviços de engenharia, que são os eternos termos aditivos, justamente pelos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, aí por vários fatores, né? Problema em projeto, problema socioambiental, problema de planejamento. Eu sei que tem uma série de fatores, mas é o fator mais significante, o tanto que a gente se desvirtua do valor originalmente contratado. Então, em razão de toda essa problemática, vem a 1473 e traz uma técnica que torna compulsório para a obra serviço de engenharia de grande vulto. E bem o que você colocou, ele é toda a repercussão sobre isso. Porque se é um risco que eu levantei na minha fase de planejamento, se esse risco repercute no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele tem que se transformar em uma matriz de alocação de risco, ele se transforma em uma cláusula contratual. Passou a compor uma cláusula contratual, eu saio da área extraordinária. Então, o que a gente vem dizendo que... Né? Quando a gente vem falando de obra e serviço de engenharia, eu falo, a gente sai do critério subjetivo de área ordinária e extraordinária. Quando a gente vai pedir o reequilíbrio, que só ali que pensa em se discutir isso, e agora a gente cria um critério objetivo. Se não estava previsto na minha matriz de risco, eu já posso entender que é ordinário e o restante é extraordinário. Eu crio quase que um critério objetivo para traduzir conceitos tão subjetivos e que dificultam hoje o equilíbrio, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? Então, ó, gestão de riscos vem como uma técnica para auxiliar a tudo isso, e a gente vai ter momentos distintos, que eu vou ter contrato que está vigente, que sequer tinha mapa de risco, eu vou ter os novos contratos que vão ter mapa de risco, mas sequer vão tocar nesse assunto, e uma coisa que a gente precisa só evitar, que é a dica que quem está construindo o seu mapa de risco. Não coloque o risco genérico. Se você colocar o risco genérico, tem um risco genérico de mudança tributária. Cara, você vai trazer um problemão muito pior do que se você não tivesse nada. Né? Aí é melhor você ficar com critério subjetivo de área ordinária e extraordinária, porque fazer de forma genérica vai atrair uma responsabilidade absurda, principalmente que você vai ter que alocar o risco. E como bem a Michele falou, a gente não tem como regra geral a gente alocar o risco à administração quando envolve acréscimo, alteração, modificação da carga tributária. E principalmente nesse momento que a notícia que a gente tem é que eu não tenho um aumento de carga, eu tenho uma transmutação. Em determinado momento, a gente vai ter dupla tributação, porque eu vou ter tanto o CBS ou o IBS ali, os tributos, né, individualizados, e que a gente vai ter que repartilhar esse risco mesmo. Então, vai ter que muitas vezes, e a gente pode compartilhar riscos, né? Pode resultar nisso. Então, a gente vai ter que se preocupar. Então, assim, ó, vamos aprimorar a nossa gestão de risco. Quem está preocupado com a 1403, primeiro aprimora a entender a gestão de risco como diretriz, depois a entender o processo de gestão de risco para criar o mapa de gestão de risco do seu órgão, para que você entenda qual é o apetite a risco do seu órgão, que quer dizer o quê? Olha, esses riscos aqui, o servidor que trabalha no macroprocesso, esses você pode ir sozinho, continua a contratação. Esses outros aqui, você vai ter que mitigar para continuar. Esses aqui você conversa com a minha área estratégica, esse aqui você não faz, a não ser que eu autorize. Porque a gente fazer o nosso manual de gestão de risco é traduzir para quem trabalha no processo de contratação essas diretrizes. Sim. E a gente não tem porque falta muito o quê? Normativo interno de como fazer. Depois disso, com o mapa de risco do macroprocesso da contratação, trabalhando os riscos genéricos, aí em cada processo vai me sobrar trabalhar no mapa de risco os riscos específicos daquela contratação. E aí vem um ponto interessante, porque normalmente eu não replico no meu mapa de riscos os riscos que são ordinários a todas as contratações. Mas eu posso replicar
quando um risco geral é potencializado nesse contrato. Uhum. E esse da tributação, ele vai ter um risco potencial em todos os contratos, independente da regra geral. Então, ele não vai ser tratado só pela alta administração no mapa de risco gerencial. Vai caber a nós, de forma objetiva, traduzir esse impacto para transformar isso em uma cláusula contratual que já vai, por si só, traduzir o que eu vou reequilibrar e o que eu não vou reequilibrar. Porque vem para isso, né? A gente transforma uma matriz de risco numa cláusula contratual para dizer isso aqui que a gente tocou, eu não vou alterar, vai permanecer o equilíbrio econômico, e nos outros eu vou suportar e vou fazer termo aditivo. Para mim é objetivo assim. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma muito mais incisiva a gestão de risco na fase do planejamento, se a gente quiser trabalhar e ter o menor impacto possível na reforma tributária. Então, é uma coisa incidindo sobre a outra. Corre na 1403, vai trabalhar a gestão de risco, que depois você vai aprimorar a gestão de riscos aqui na reforma tributária. Olha, Penso essa eu, nota assim. técnica que foi discutida hoje, ela tem mais de 400 páginas, para você ter noção. Ela é um ótimo documento para fazer gestão de risco, porque traz ali, na fase de planejamento relacionada à pesquisa de preço, uma infinidade de acordos, está separado por tema. É um material ali para ser utilizado de forma muito útil ali pelos órgãos. Eu achei sensacional. Vale a pena a leitura, tá? E ela toca em pontos também de reequilíbrio, ela toca em vários pontos. Ela não toca só na questão da pesquisa. E você entende isso que a Luna falou, da fase de planejamento. Tem que se colocar na cabeça que o planejamento tem que ser feito de forma correta. Tem que se colocar que ele é importante dentro do processo licitatório. É isso que a lei quer. Então, você mapear risco vai ter que fazer parte do cotidiano. Não se faz isso como o cotidiano, tá? E não se faz de uma forma assim verdadeira, vamos colocar, né? Assim, Genérico, faz um copia e cola. Então, isso é um ponto importante a ser observado. Eu só vejo em mapa de risco primeiro, que a gente só vê mapa de risco na fase de planejamento, quando há. Na fase de seleção, a gente vê mais ou menos. Em gestão e fiscalização contratual, né, ainda é utopia. E quando a gente ainda consegue visualizar isso no processo, eu só vejo risco de não ter orçamento, risco no trâmite da contratação lento. Gente, risco geral. A gente ainda não parou. Mas, assim, para alguns órgãos, quando eu vou ministrar as capacitações, quando a gente vê o histórico, eu já falo, gente, é uma evolução. Ok, já estão pensando, já estão trabalhando. É um processo de gestão de risco que tem que ter interesse institucional, tem que ter normativo, tem que fazer que o servidor aplique normativo. Depois eu tenho que monitorar para saber que se o servidor está aplicando normativo, se ele é eficiente. Tem que criar indicador, tem que monitorar. Mas, olha, é um processo. Eu já me cansei só de falar. E a gente ainda não tem na administração o interesse institucional de alguns órgãos. Então, falta a base. Como é que os servidores vão trabalhar sem o interesse institucional, sem o normativo? Então, a gente precisa. Então, a 1403 é esse ambiente de oportunidades. Porque não é novidade, né? Nós já tínhamos aí, tanto que a lei fala em aprimoramento. Quando a gente vê o TCU se manifestando, tanto em governança quanto em gestão de risco, ele já vem na condenação assim, ó, por que não aprimorou? Então, para ele não é algo que está surgindo agora com a 1403, é algo que nós já temos e a gente precisa. E outra, se os servidores tivessem noção o quanto gestão de risco respalda os servidores, respalda o processo, já estavam fazendo gestão de risco e já estavam como eu. A minha filha pergunta para mim por que eu faço. Mãe, tudo você vê risco? Eu falo, minha filha, na vida é assim, a gente vai fazendo gestão de risco o tempo inteiro. Porque faz parte da minha rotina. Eu, quando trabalhava em iniciativa privada, em banco privado, não vou falar quantas décadas, porque são muitas, lá já se falava em compliance e gestão de risco. Há momentos em que hoje a gente fala na administração ainda com muito receio. Então, há 30 anos atrás, isso já era uma realidade na iniciativa privada. E já é uma realidade para outros regimes de licitações e contratos mais específicos, como a Lei das Concessões, a PPP, o RDC, já fala muito em repartição objetiva de riscos, a Lei das Estatais, tanto que o nosso artigo que fala de matriz de alocação de risco é a réplica das estatais que aprimorou o RDC e a Lei das Concessões. Ponto. Resumindo assim. Né? No RDC era só para contratação integrada, depois sendo assim. Não é novidade. A gente tem precedente, a gente tem contratos anteriores, a gente tem órgãos
que trabalham com obras e serviços de engenharia há anos, com manuais para fazer gestão de risco, para falar de adicional de riscos, como o DENIT da vida. Então, a gente tem material para trabalhar, a gente tem, falta o interesse institucional e nosso interesse em aplicar as políticas que estão aí, né? Então, mas só para a gente tentar responder objetivamente o que foi o primeiro quesito, que a gente perguntou, e aí, fato do príncipe, ou eu vou fundamentar diretamente na previsão expressa que a gente tem em razão das alterações dos tributos? E a resposta é, depende do que tem no seu planejamento e do momento em que você vai efetivar a sua contratação. Para as contratações já efetivadas, que sequer fala de gestão de risco, que sequer tem aí a perspectiva do que era... Principalmente no 866, não se fazia, isso, né? É teoria da imprevisão, não tem o que falar, né? Agora, a partir do momento em que se publica até começar a transição, eu não consigo começar a falar em teoria da imprevisão, principalmente a partir de janeiro, onde eu tenho que ter um mapa de risco da mesmo no 866, você tem que fazer esse exercício de ver, vai ter que comprovar ali, como você falou, vai ter que ter o contratado vai ter que requerer e comprovar ali por meio de planilha. Comprovar o impacto dele, né? O impacto, né? Assim, né? Simplesmente criou uma nova e está substituindo, agora eu vou ter que pagar mais um aqui, isso não repercutiu no que eu... Ele vai ter que comprovar essa alteração. E hoje isso já é um dificultador. Isso pode ter reflexo até bom, a gente vai ver a hora que estiver acontecendo e fazendo os requerimentos. Mas isso pode ter reflexo até na decisão de você rescindir eventual contrato pelo 866 e passar ele para 1433. Porque você tem que analisar a vantajosidade de estar mantendo aquilo ali. Então, não é só porque muitos olham, comecei no 866, fiz a opção na fase interna, a opção de listar pelo 866 até 29 de dezembro, publiquei meu edital, e aí eu vou continuar por mais 60 meses. Tem muita gente se garantindo nisso, mas a gente tem que se atentar que os órgãos de controle podem começar a olhar o quê? Que existem boas práticas na 1433 que vai tornar os contratos mais vantajosos. E vai começar a falar, você me apresente um plano de ação para que você se desvincule da 866 e faça essa transição para 1433. E aí o reflexo da reforma tributária pode ser um deles. Que aí eu já vou para 1433 já com o quê? Um preço real de mercado. E não um preço que eu vou estar trabalhando ali para manter aquele contrato. Isso é importante de se observar também. Uma coisa é ele já nascer com essa previsibilidade, outra coisa é como que vai se alterar, porque que a gente já entra no segundo aspecto aqui, que a gente vai falar aqui da precificação dos novos contratos, né? Os de mão de obra e as obras e serviços de engenharia. Porque a gente tem verdadeiro sistema de precificação, enquanto na IN5 de 2017 o sistema ele é calcatenado mesmo, a gente tem a planilha que é sistêmica, e nas obras e serviços de engenharia, apesar de nós termos ali o decreto, né, que faz a precificação, né, que forma o preço de venda, a gente tem o acordo do TCU, que foi feito lá em 2013, e que ele traz as alíquotas limites para o BDI. Dentro do BDI, nós temos os custos diretos, que são as tributações. Então, tudo isso vai ter que ser revisitado. Como que nós vamos fazer? Não é simplesmente continuar tendo a previsão, incluir uma rubrica do IBS, tudo com alíquota, porque assim, só de fazer isso automaticamente eu vou ter um acréscimo na minha planilha. Bom, então, só isso. Se fosse uma operação simplória, abre uma rubrica, inclui o CBS ou o IBS e vai diminuindo o percentual das outras alíquotas. Se fosse só isso, parecia fácil o nosso trabalho de construir a precificação, mas não é, né? E eu ainda fico um pouco preocupada em razão da nossa repercussão do aumento indireto da carga tributária para os contratos administrativos, e quando eu falo dos contratos de mão de obra, pelo menos no último módulo que a gente tem, que é o módulo dos custos indiretos da tributação, hoje a gente tem sendo transferido para a administração PIS, COFINS e ISS. Se eu tenho um IVA, que vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI, que a alíquota deve suportar ali uma média de arrecadação desses três tributos, a alíquota que for definida vai estar, ali dentro daquela alíquota, vai estar indiretamente o IPI, que é aquilo que eu não suporto hoje nos contratos. Exatamente. Lá no ISS,
ISS é a mesma coisa, vai ter coisa. uma rubrica que vai ter uma alíquota, né, limite, que vai ser a média do ICMS e do ISS, sendo que eu só transfiro para o órgão o ISS. Mesmo quando os meus contratos são contratos com material, que é no serviço com entrega de material, a gente não vê o impacto direto do ICMS. Claro que eu vou ter impacto indireto. Eu vou ter impacto em todas as planilhas que a gente tem hoje de SINAP, de Cisco, todas essas vão sofrer impacto. Então, assim, a gente vai ter uma verdadeira mudança. Então, a gente vai precisar se preparar. A gente vai ter que correr com o Executivo Federal para fazer uma alteração na IN5, rever a planilha, como é que ela vai ficar para ter essa compensação. Vai correr ali o Tribunal de Contas, porque o decreto vai continuar vigente, o decreto do Executivo, mas quem limita... E assim, quando a gente fala que o acordo do TCU limita, ele limita o BDI como um todo, porque ele traz as taxas de seguro e tudo, mas a tributação tem as suas alíquotas básicas. Mas ainda tem repercussão de CPRB, que tem contrato de obra e serviço de engenharia. Então, são situações N. Por exemplo, a gente já tem tanta dificuldade de ISS em obras e serviços de engenharia, quando complexos, que o próprio TCU fala, há tanta dificuldade em alguns itens eu separar o que é o serviço e o que é o material, porque alguns materiais vêm com serviço embutido, que ele não conseguiria separar o que é BDI serviço e o que é BDI material. Ele já fala, com isso, reduzem 50% a alíquota. Os engenheiros, eu falo, o TCU não pode falar que está reduzindo a alíquota, ele está reduzindo a base de cálculo, a metade, e aí a incidência da alíquota é metade, porque não pode, o tribunal vai falar lá que está reduzindo a alíquota definida pelo município, mas enfim, de ordem prática é isso que acontece. Como que vai se dar isso agora? Ele tinha essa repercussão de reduzir porque não conseguia separar. Se agora é uma coisa só, indiferente se é material ou se é serviço, pelo menos essa redução automatizada que o TCU entendia, né, nesse acordo dele, isso aí já deve cair por terra de forma imediata. Fora esses dois outros quesitos. Então, quando eu for formar meu preço, primeiro eu vou ter que ter uma outra planilha, um outro sistema na IN5, que vai ser palco de muitas discussões, e vai ser bom também, porque a gente precisa revisitar o modelo de precificação da IN5, a gente precisa, né, efetivamente, precisa mudar, né? Precisa virar a chave, né? Eu acho que assim, não foi agora, porque assim, correu mesmo por conta da 1433 e parar para pensar nessa reformulação não é uma tarefa fácil. Até porque a reforma tributária, a gente vai ter um impacto sobre a folha de pagamento geral, né, sobre serviços, que nem todos a gente tem repercussão direta no nosso contrato, mas tem indireta, porque vai refletir no contratante. Então, assim, a gente não sabe ainda como é que vai ficar o sistema S, como é que vai ficar o INSS, que é um outro módulo de precificação que incide sobre os demais. Então, para mim, o primeiro passo é base estruturante. A gente vai ter que refazer a forma de precificação da IN5, eu vou ter que ter uma outra planilha para começar os contratos novos. Com base nisso que eu vou ter para contrato novo, já é um parâmetro de como eu vou alterar os antigos. Porque aí eu tenho um parâmetro objetivo. Eu sei como é que vão se dar os novos, aí eu tenho um parâmetro objetivo para não ficar inventando. Senão cada um vai alterar do jeito que quiser, né? A planilha hoje vigente. Então, acho que o primeiro passo é a base estruturante, é alterar a IN5 e a gente correr aí, porque a gente vai continuar com o decreto do Executivo Federal para obras de serviço de engenharia, independente de ser para contratação direta, mas o que a gente vai sentir falta é da manifestação do Tribunal de Contas da União falando como é que vão repercutir todos esses quesitos, né? E ele também só vai se manifestar quando a gente começar a contratar, quando a gente começar a errar e quando ele começar a auditar. Eu só não quero ser a primeira, o resto pode ir para frente lá que eu... né? Mas a gente tem bastante precedente aí de outros órgãos. Então, acho que nesse primeiro momento aí, quando a gente, né, tiver a aprovação, vai ter que revisitar. Eu acho que a gente não precisa esperar que venha um órgão de controle ou até a própria AGU aí, quando a gente tiver essa repercussão como um todo, para incentivar que isso aconteça. Isso já tem que fazer parte da rotina. Assim que... Eu nem esperaria publicar. Claro, tem que esperar publicar, então vou ter que ver as leis complementares, vai ter que entender qual vai ser o percentual da alíquota, e depois se vai ter só uma nacional, se os estados vão fazer. Então, a gente ainda vai ter. E os 2 anos vai ser para isso. Então, nesses 2 anos em que a gente tiver a regulamentação por inteiro, a gente vai ter que correr para atualizar esses normativos. 2 anos virou um número cabalístico, né? Gente, não vai ter prorrogação da reforma que está 4 décadas aí para ser alterada. A gente não pode esperar que vai ter uma outra, não. Então, é bem diferente, né, do que a gente tem, né? Eu não sei o que vocês acham isso da precificação. A gente vai ter esses 2 dificultadores. O sistema em si, né, que é a alteração normativa, e a gente não vai ter precedente.
Porque hoje, a gente tem as alíquotas ali definidas, ok, né, para tributação, mas a gente não sabe o tanto que isso vai repercutir na área econômica das empresas, que vão alterar ali as taxas indiretas, o que vai alterar de lucro, como é que vão ser essas incidências, porque se ela tiver uma desoneração muito forte na folha de pagamento, pode ser que haja uma redução, se a gente conseguir transferir isso tudo para a administração, que nem sempre a gente consegue ter os benefícios, né? O ônus a gente tem. E aí, a gente entra no terceiro tópico, mas eu queria. Aí a gente pode fazer o terceiro tópico, né? Com já com um trocadilho com esse, porque a gente entra naquelas velhas discussões, né? Sobre tributação. A gente já teve há muito tempo aí o Tribunal de Contas vindo discutindo com a gente que tipo de tributos que poderiam incidir nas planilhas que seriam repercutidos para o órgão. Então, ele, olha, imposto de renda pessoa jurídica, nem falar. CSLL também nem pensa em colocar aqui para o órgão para ele poder repassar. Esses aí a gente já tem de forma mais consolidada e acredito que nessa parcela da reforma tributária, que é sobre os tributos de bens e serviços, a gente ainda não vai ter essa repercussão, né? Então a gente não deve ter essa mudança. Mas a gente já tem um assunto que já é da planilha da N5, que não tem uma uniformidade e isso vem gerando uma série de atropelos, porque vem mudando o risco da contratação a depender com quem ela contrata. Porque lá no módulo dos contratos, das planilhas dos contratos terceirizados, no módulo das incidências previdenciárias, a gente tem o RAT, que muitas vezes a gente não tem de forma unânime os órgãos de administração atuando da forma. Está colocando o impacto do FAP sobre o RAT? Está transferindo para a administração a alteração e a majoração da alíquota? Eu vejo que cada órgão trata de uma forma. A primeira vez que essa matéria me foi submetida foi lá em 2009, quando teve, né, a criação do fator acidentário previdenciário. Eu estava no então controle interno, hoje auditoria interna do órgão. Eles perguntaram, a gente vai poder permitir a repercussão do FAP para a precificação das empresas? E o primeiro parecer que tinha saído antes lá da minha chegada foi unânime. Não. Olha, porque se a empresa aumentar ou diminuir o RAT dela em razão do impacto do FAP, é um problema da empresa que não vai repercutir para a administração. Aí, ok, cheguei, a gente estava trabalhando muito lá com a repercussão da resolução 98, então assuntos de insumos estavam em voga. Eu falei, gente, vocês já pararam para pensar como que está, e na época ainda era IN2, né? Agora IN5, eu falei, a forma como a gente enxugou bastante aqueles insumos, ou eu tenho alíquotas que estão previstas em lei, que a gente não pode fazer nada, né? As demais já são uma construção de como que vai incidir. A empresa hoje, ela só disputa no lucro e na taxa administrativa. Aí o que acontece? Elas quase zeram, tornam seus contratos inexequíveis, amanhã elas quebram e a gente paga a conta, né? Então, assim, é um ciclo vicioso. Então, assim, eu não fui muito fã de todo aquele movimento que falou que tinha que tirar dos contratos a repercussão de reserva técnica, tudo, porque ficou enxuto. Então, elas só disputam em lucro e taxa administrativa. Eu conversei com o pessoal, falei, imagine como que a repercussão do FAP no RAT, lá na nossa planilha, pode ser um fator de competitividade. Porque se as empresas só disputam lucro e taxa administrativa, aquela empresa que incentiva e que investe em recursos para evitar acidente de trabalho, ela vai ter um diferencial. E se ela não puder apresentar esse diferencial, a gente vai continuar tendo disputa em lucro e taxa administrativa. Então, vai ser um diferencial no mercado. Aquelas que conseguem ter o RAT ajustado abaixo dos 3 de 1, ou até, né, de 0,5 até os 3%, vai ser um diferencial de competitividade. Como é que eu não vou colocar isso para ser disputado? E a gente vê que hoje cada um trabalha de uma forma. Eu tenho alguns órgãos, como lá no STF, que eles podem prever que a empresa pode colocar repercussão do FAP sobre o RAT, mas só quando for diminuir. Quando for aumentar, não pode ter reajuste. Outros que, de forma alguma, né, repercutem FAP no RAT, e outros que fazem. Então, a Justiça Federal inteira, o que ela faz? Ela repercute a incidência do fator acidentário previdenciário no RAT. Alguns órgãos de forma alguma e alguns fazendo mitigado. Isso precisa ser resolvido. Isso causa um risco para a contratação muito grande. E no nosso contrato de mão de obra, é um outro fator que está na reforma tributária, porque vai incidir sobre todo aquele módulo do previdenciário. Então, assim, como que vai ficar o sistema S e tudo, ele está ali, e o RAT é um fator decisivo hoje, ali dentro desse módulo, que incide sobre toda a remuneração e todos os reflexos, e a tributação incide sobre ele. Como que eu não vou ter direta e indiretamente tudo isso? Então, tipo, precisa, né? Assim, eu já desde 2013 eu sou louco para alterar, para, né, fazer alguns para a gente alterar ali a precificação dos contratos de posto de trabalho, mas eu acho que vai ser um momento ainda, a gente não vai ter como fugir
né? Se a gente pôde aí ter um tempinho de fôlego com a 1433, porque a gente, né, o Executivo Federal falou assim, ó, aplica-se a IN5, porque não conflita em nada, né, com o texto da 1433, que ela não traz nada de forma expressa. Agora a gente não vai poder fugir disso. Na verdade, ele trouxe ele no que couber, né? Que atrai até uma insegurança jurídica para o gestor, né? Que ele tem que ficar vendo o que é compatível no texto da IN5 com a 1433, né? E isso atrai uma insegurança jurídica enorme, porque tem alguns pontos que não têm aplicação. A gente está fazendo esse trabalho de fazer, lá na Câmara Nacional de Licitações, de fazer ver o que foi absorvido, não o que foi aí, o que tem compatibilidade com o texto da N5 com a 1433. Só que a gente precisa de uma nova norma, de uma norma que atenda a 1433. E aí, esse é o momento de considerar todas essas discussões. E algo interessantíssimo, uma ferramenta totalmente necessária, eu acho que até nesse âmbito de discussão mesmo, do impacto que vai ter a reforma tributária, é fazer audiência pública, né? Audiência pública, discutir com o mercado, ver o que ele está esperando dessa reforma, o que ele tem a trazer de reflexo para ele, para ser considerado isso também quando você for fazer uma eventual regulamentação, né? Então, a gente tem que ir nessa linha de fazer audiência pública e depois de ter um texto, fazer consulta pública, para deixar um texto que atenda de forma plena, não só a administração, mas também o contratado, porque o mercado, que ele está nessa curva de aprendizado. O mercado está na curva de aprendizado também. Ele precisa ter voz para que a gente também saiba melhor a forma de menor impactar, que vai ser o reflexo para a gente. Olha só, você tocou em outro ponto, que é um outro fator decisivo para a gente pensar na alteração do sistema de precificação dos contratos terceirizados. Você falou da alteração da N5, eu penso na conta vinculada. Porque o Executivo Federal, diferente do Judiciário, vocês, já na reformulada que teve na N5, vocês já traduziram a conta vinculada como uma ferramenta para mitigar riscos e de vocês. Vocês podem optar entre a conta vinculada e o fato tirador. No Judiciário, não. No Judiciário é compulsória a conta vinculada. E o primeiro debate que a gente fez foi: recepcionou pela 1433? O meu posicionamento inicial sempre foi o quê? Bom, ela só é recepcionada quando, dentro das opções que a 1433 me deu, eu optar pela conta vinculada. Aí eu me vinculo à regra do Judiciário, que aí ele tem toda a sistematização. Aí o pessoal, não, foi recepcionado. Eu falei, gente, o Judiciário só tinha uma opção: risco de verba trabalhista, conta vinculada. Era compulsório, né? Diferente do que é o Executivo Federal. E aí, nas tratativas, eu sou membro do Comitê Técnico de Governança lá do CNJ, do Judiciário, a gente estava trabalhando aí o que a gente ia fazer de alteração nas resoluções que afetam o Judiciário como um todo. E claro que lá no primeiro momento agora, né, a decisão dos conselheiros foi fazer só uma alteração adaptativa, então fazer a adaptação do normativo e não uma evolução, porque para mim precisava de toda uma reformulagem. Eu preciso me adaptar, eu preciso dar faculdade ao gestor de fato gerador, conta vinculado, eu preciso que o gestor possa avaliar se no órgão dele esse controle não é muito superior ao benefício. Porque, olha só, se eu não tenho histórico nenhum de utilização de recursos da conta, se não tem histórico de condenação do órgão subsidiariamente, solidariamente, tudo. Outra, o pessoal fala, escolher entre conta vinculada ou a garantia contratual, porque a lei traz 4 incisos, mas não dá preferência e nem disso pode ser concomitante. Eu falei, gente, hoje a gente já aplica, hoje eu já faço conta vinculada, peço garantia contratual, ainda coloco no meu contrato por conta do artigo 19A da IN para falar o seguinte, ó, ainda vou pagar direto se você não fizer. Então, a única coisa que eu não aplico de forma conjunta é porque tecnicamente não é viável. Eu não posso fazer conta vinculada e fato gerador. Então, o resto eu já faço. Mas eu preciso trazer essa roupagem. Eu não posso deixar como obrigatório uma parcela da justiça fazendo conta vinculada, porque o trabalho é absurdo. O processo de terceirização já é complexo por si só. Quando eu coloco a conta vinculada, eu coloco um outro ator, que é a instituição, eu crio 2 contratos e mais 2 vínculos, porque eu tenho que ter acordo de cooperação, tenho que monitorar aquele acordo, tenho que ver se eles estão aplicando. Há o vínculo contratual bancário entre a empresa e Gente, eu crio uma relação que é tridimensional por um quarto agente, que não é fácil. Eu acompanho a conta vinculada desde 2007, bem antes mesmo de estar lá na Resolução 98 e na IN2, que foi uma alteração lá na IN3, né?
quando a conta nem era conta ainda, que foi instituída como um procedimento administrativo lá no TSE, há muitos anos atrás. Então, assim, eu sempre defendi Foi a da conta onde vinculada. foram beber, né? Você sabe disso, né? Nossa, Gente. A conta vinculada nessa resolução. E quando chegou para a minha análise, eu acho isso até hoje, e eles botaram na 1473, que quando você cria obrigação tem que ser em decorrência de lei. Então, mesmo a resolução do próprio tribunal, eu achava que era ilegal. E nunca Porque você julgaram, não tinha né? uma Porque lei presente. tinha uma ação tramitando no STF falando primeiro da ilegalidade do inciso 1º da resolução 98, né? Mas assim, nunca julgou, tá lá, o que assim. Né? Agora está na lei, né? Foi um aspecto positivo. Então, a questão é. A própria sistemática da conta vinculada, se você trouxe isso, ela tem que ser levada em consideração, porque não é algo simples. Não. Você pode, dentro do órgão, não tem condição de fazer. E o TCU, que durante um tempo, primeiro falou, essa conta é ilegal, isso é caixa 2. Depois de muito convencimento, eu sei que a AGU e a antiga SLTI do MPOG fizeram todo um processo de convencimento. Aí chegou o momento que ele falou, tá, ilegal não, mas não recomendo. Assim, mas uma coisa é ter o TCU falando que é ilegal, outra coisa é ele falar, não é ilegal, mas não recomendo. Porque o custo é muito alto de operação. Hoje eu vejo vários gestores que só operam a conta vinculada, vivem como se fossem o RH dos funcionários, para tratar todo o detalhe, ao invés de pensar na fiscalização e na execução do contrato. Então, precisa se pensar nessa reformulagem. E no rito, como se está hoje, né? Ah, como é que eu devolvo? Até um assunto que eu estava tratando lá no Minuto Colono Carvalho, é uma situação bem absurda. Já tem 4 anos que o contrato terminou, a gente tem os empregados sem receber a parcela, a empresa sem o dinheiro dela e o órgão gerindo um recurso que não é dele. E ninguém está satisfeito. O dinheiro está com o órgão que não é dele, não tem a diferença para a empresa e o empregado sem receber. Eu estou no pior cenário, mas o dinheiro está na conta, está tudo certo. Então, a gente tem que pensar que precisa ser mais eficiente. Eu não posso ter um texto que me diz que eu vou liberar o dinheiro na presença do sindicato, se não tem a obrigatoriedade a mais. E outra, presença física não existe, eu pago por ordem de empenho. Então, a gente precisa facilitar o texto para que ele seja efetivo e que a retenção seja efetiva. Porque senão ela eu acho mais, que perdeu traz a uma oportunidade responsabilidade. de aperfeiçoar aí na lei, né? A conta vinculada. Porque aí você estava no texto de lei, facilita, né? Você aperfeiçoar e até com a sistemática do tomador ali ter que ser autorizado, porque ele não está contratando diretamente o empregado. Então, essa sistemática meio que poderia ter sido repensada, né? Na 1433, para você já dar uma autorização legal para que fizesse esse pagamento direto. Sim. E aí tirasse essa necessidade até de acordo. Porque hoje no judiciário a gente tem a prerrogativa do principal pagar direto. Se a empresa pedir, a gente pode pagar direto o funcionário. Isso já se tem. Mas a gente tem uma problemática muito grande com o saldo remanescente. Porque assim, a normativa é desenvolvida assim, você tem essas rubricas, você retém, e aí você pode pagar direto ou pode indenizar a empresa se ela assim o pedir. Não tem mais aquela previsão de entregar o dinheiro para a empresa, ela pagar e depois comprovar. Mas no final ele fala assim, o saldo remanescente você só vai liberar quando a empresa pagar todas as verbas previdenciárias e trabalhistas. E aí, quando ele fala todas para mim, foge aquele rol daqueles 4. Então, ok, tem o saldo remanescente, se ela está devendo alguma outra verba trabalhista, se não aquelas, pode ser utilizado. Aí o caso concreto que está lá comigo é o seguinte, a empresa pagou todas as verbas em razão das rubricas que tem na conta, férias, 13º, texto de férias e a multa do FGTS. Ela está devendo agora para os empregados INSS e algumas parcelas do FGTS. O que a gente tem na conta é a multa do FGTS, não a parcela. Aí ela quer o saldo remanescente da conta para pagar. E o órgão negou. Não, o dinheiro está aqui, eu não vou. Eu falei, gente, irmão, se o principal, na resolução do judiciário, eu posso, então quer dizer que eu posso pagar férias, 13º, direto para o empregado, se a empresa pedir, por que o acessório não? O restante, o que é o saldo remanescente? Se a empresa está pedindo para pagar o INSS, pede para ela gerar a guia e paga. Se o principal eu posso, por que o acessório eu não posso? O acessório segue o principal. E outra, tem que lembrar o que é o saldo remanescente. Por que a conta é remunerada?
porque a gente, na 866, a gente falava que a gente estava no pagamento de forma diferida. A despeito de pagar a integralidade da fatura assim que o serviço é prestado, eu retenho algumas verbas para pagar quando ocorreu o fato gerador do direito daqueles empregados. Então, era uma forma diferente de fazer o pagamento. E aí, como a gente ia demorar para pagar a empresa, tinha que ter uma forma de remuneração para manter o equilíbrio do contrato, porque o dinheiro ia ficar retido, a maioria das empresas pede depois dos 5 anos de vigência, então ele recompõe a conta. O saldo não é o dinheiro da verba, não é o dinheiro da rubrica, é aquele incremento que é dado para resguardar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, se a empresa pagou todas as verbas, o que sobra é esse incremento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que é da empresa. Se ela pagou tudo que tinha na conta, o remanescente é um dinheiro dela. Se ela quer falar, pega o meu dinheiro, paga minha mãe, paga minha avó, devolve naquela conta, não devolve. Agora, não autoriza, porque faz uma leitura muito superficial. Aí eu tenho um empregado que não recebe, o dinheiro para a administração gerindo. A gente tem mais de 30 milhões de reais sendo gerido em conta vinculada. E sabe quem ganha com isso? Só a instituição financeira. Porque o órgão fica gerindo um recurso que não é dele, o empregado não recebe e a empresa também não recebe. Ela não tem nem capital de giro, a gente quebra o mercado de qualquer forma. E o dinheiro está no banco. Essa foi uma das coisas que eu tive na conta vinculada, né? A questão do capital de giro. E eu acho que assim, a gente discutiu vários assuntos aqui e um ponto, né, que eu sempre digo, esse ambiente de contratação pública, ele é tão rico e vasto que a gente foi hoje de tributário, até falou de fase de planejamento, tratou de direito administrativo, então, direito constitucional, só nesse momento aqui. Então, assim, falar de contratação pública é muito profundo hoje. Você não trata só de contratar, eu costumo dizer isso, né? Copo e caneta. Você vai muito além, porque são os problemas reais da administração que a gente tem hoje, uma administração complexa, são muito maiores, né? E o exemplo que a gente tem aqui hoje é esse, né? Principalmente discutindo aí tributário, pensa. No nível assim de que eu vou ter que ter... Eu acho que a grande questão que fica, Luana, é que eu vou ter que dar esse apoio, né? E aí, chamando a alta administração de novo, porque a 1433 colocou a alta administração para cuidar de governança, isso é governança de contratação pública, eu vou ter que dar esse apoio para o gestor, para ele poder também saber que direção que ele vai tomar dentro da contratação pública em decorrência da própria alteração aí na reforma tributária, né? Eu não posso largar isso na mão dele e cuidar de um assunto que é tão profundo, que gerou aqui diversas discussões de diversos temas, né, relacionados. Eu não posso simplesmente falar, olha, você recebe aí da empresa esse pedido de equilíbrio e analisa aí e acabou. Né? Então, a gente tem que realmente pensar que a gente vai ter que mudar até, a gente não vai ter reflexo só, talvez, em planilhas, mas em regulamentações, dentro do próprio âmbito de contratação. É um conhecimento multidisciplinar que é exigível esse tópico, né? É bem complexo mesmo, né? E a gente não vai ter um único setor com esse conhecimento multidisciplinar. É um esforço conjunto que todos têm que fazer. Cada vez mais o diálogo que a gente começou aqui no início da nossa live, esse diálogo, inclusive, principalmente um diálogo institucional, como, por exemplo, eu acho muito maléfico a gente ter uma regra de conta vinculada para o executivo e para o judiciário, porque isso repercute muito para as empresas. Você vê, a gente recebe lá nos nossos órgãos os pedidos todos fundamentados no normativo do executivo e a forma de tratamento é totalmente distinta. Isso gera confusão para a empresa, aumenta o risco da contratação, isso reflete no custo. Então, assim, a gente já está tendo tantos problemas que eu acho que nunca foi uma palavra tão necessária hoje nas contratações públicas como interação. Então, aqui eu já faço até o pedido para que a gente faça interações nesse quesito também da reforma, lá na AGU, com a SEDES, com a cúpula também do Judiciário, porque a gente precisa unificar, a gente precisa facilitar as interpretações, porque às vezes a gente está aqui falando, é uma realidade. Aqui é porque a gente está com a multidisciplinaridade aqui, né? A gente tem executivo, tem ordenador de despesa, tem quem controla, tem quem executa, a gente está bem servido aqui, a gente consegue fazer reflexões em várias searas. Mas isso não é a realidade interna dos órgãos. Né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais fazer essas interações e criar essas redes colaborativas, essas redes de diálogos mesmo, institucionais, para a gente ir facilitando. No que depender de mim, todo mundo sabe que eu
A minha vida é interação com tudo, eu faço interação particularmente aqui no Instagram, no WhatsApp, na confraternização, mas faço institucional também. E toda vez que for preciso, eu vou contar com vocês aí, vou brigar por vocês estarem aqui comigo, aqui nas lives e tudo, porque eu acho que é muito importante a gente dar uma resposta conjunta, né, para todos, né, para nós mesmos, né, que estamos aqui discutindo. A gente não consegue aprofundar mais do que isso, porque a gente precisa do texto final firmado, a gente precisa da lei complementar que vai fixar essas alíquotas e como ela vai fazer, como é que vai ser efetivamente o período de transição. E eu me comprometo que assim que sair a publicação, a gente vai revisitar uma live aqui, trocando os pontos com os principais aspectos, a gente revisita esse tema aqui, aí com um aprofundamento maior, já com... E é isso, acho que vai dar para aprofundar mais. E a gente vai mais. Aqui deu para trocar nesses 3 aspectos, né? Como é que vai ser, né? Deu para os contratos que chamar atenção. Deu. E aí eu espero que a partir de amanhã, quando a gente for pesquisar lá no Google, a gente ache pessoas mais tratando sobre isso, tá? E se quiser, chame para conversar, porque realmente não é uma tarefa fácil, não, mas se a gente se unir, a gente consegue, né, traduzir com mais efetividade, com menos impacto possível, essas mudanças todas que estão aí, né? É aqui sem discutir se a reforma é boa, se não é, sem questão política nenhuma, só pensando em como isso vai afetar a nossa rotina e nosso dia a dia nos contratos, né? Que eu acho que é o que interessa, né? Interessa. A gente não falar importante. abertamente, para não entrar em campo político, não falar se é benefício ou não. Eu lembro que lá no Congresso fizeram a pergunta do professor que estava tratando da reforma tributária, esse Congresso que tinha mais de 87 municípios representados. Aí, você acha que vai ser uma boa para os municípios? Ele, olha, tem alguém gravando? Eu não vou dar partido aqui, não. O que vai ser bom, a gente ainda não sabe. Vai depender muito. Tem os dois lados, né? Uns falam, poxa, a gente vai perder a arrecadação. Arrecadação, mas de qualquer maneira, o fato de você não ter diretamente arrecadação, ter um ente federativo acima fazendo essa arrecadação, você evita também muitos desvios. Assim, tem pontos positivos e negativos para todos os lados. A forma como a gente vai tratar disso, que vai ser depois a repercussão aí do que vai vir aí na lei complementar, é que vai definir se isso é bom ou se isso é ruim, né? Agora a gente está só no campo das ideias, né? Mas que é necessário uma reforma hoje no nosso sistema de tributação, a gente não tem dúvidas, né? Isso é consenso. Acho que a André ia falar. Complementando, quando eu fui falar da live, muita gente falou, mas já vamos falar da live de reforma tributária, não tem nem alíquota. Falei, não, mas é importante a gente começar a discutir o assunto, né? Porque muita gente acha que contratação pública não mexe com a minha vida. Não, contratação pública mexe com tudo, né? Que não, eu sempre falo nas aulas, né? Não existe política pública feita sem contratação, seja de bem, seja de serviço. Então, qualquer coisa que impacte nas contratações públicas vai impactar, né? Não só na administração, mas com o mercado, né? Que fornece esses bens e serviços e, no fim de tudo, para a população, né? Que está recebendo essas aquisições. Então, a gente tem que começar, assim, a levantar, né, qualquer coisa que vai impactar. Agora vem a nova lei, vai vir reforma tributária. Se tiver administrativa, se tiver algum impacto, a gente vai começar a falar, porque a contratação pública, ela mexe com o país inteiro, né, principalmente, e economicamente também a gente falando, né, não tem muita unanimidade aí, mas, por exemplo, já vi de 10% a 20%, né, os autores falando aí do PIB, contratação. Você for agora lá no painel de compras, vai estar lá quase já no trilhão. Né? Então, isso mexe, né, com o país como um todo, e a gente já tem que começar a discutir isso, mesmo que não tenha, né, a alíquota ainda, mas a gente já começa a discutir, tá? E depois, quando vê a alíquota, não vai mudar se é 20%, se é 20%, se é 25%, se é 28%, não muda. O jeito que você vai fazer isso, se vai ser repactuação, se vai ser reajuste, se vai ser, né, reequilíbrio, né? Como é que eu vou fazer isso na fase de planejamento? É muito importante. Inclusive, quando tocou aí na parte da pesquisa, na parte de planejamento, como é que eu vou fazer minha pesquisa de preço? Né? Por exemplo, não tem ainda. Todo aquilo que eu for pegar, que na própria, a famosa, né, cesta de preços do TCU fala, ele fala você deve priorizar o quê? Preços públicos. Tá, mas qualquer preço público que eu for procurar não vai estar adaptado com a realidade de agora. E aí, o TCU vai... E já falou várias vezes, né, inclusive botando multa para gestor, falando que não pode fazer a pesquisa de preço só com o preço do fornecedor. E aí, eu, como gestor, fico como? Né? Eu faço uma pesquisa de preço que não vai definir a realidade, ou eu posso fazer uma pesquisa de preço só com o fornecedor, que é quem já vai ter a tabela dele adaptada já com essas novas mudanças. Né? Então, a gente tem que começar a discutir tudo isso. O André está preocupado só porque ele virou ordenador de despesa. Ele controlou a vida inteira.
Falou, estava errado, estava errado. Agora ele é ordenador de despesa e está mais preocupado, né? Agora eu sinto aperta, né? Aquilo que minha mãe sempre fala, quando você aponta um dedo para você, tem outros três, aponta o dedo para alguém, tem outros três apontando para você, né? Então, agora eu como ordenador tô preocupada. Como é que eu vou justificar aqui? Me ajuda. Mas a gente tem como exercitar. A Fabi é prova viva disso. A gente exercita aí nas alterações que a gente vem tendo, né, Fabi? E aí no seu estado vocês passaram agora com uma alteração, né, de alíquota do ICMS. Assim, tudo isso é fator para a gente ir exercitando. Eu tenho certeza que as experiências que vocês vão passar em um estado, em razão de toda a repercussão, que só o aumento de uma alíquota de um tributo sem mudar a sistemática como um todo, já é gigante, não é, Fabi? Já estão vivendo aí uns pormenores aí por conta dessa alteração, estão? Principalmente por conta do ICMS, né? Que acaba estando aqui na ponta mesmo, né? Você não vai recolher ICMS da onde saiu o produto, não vai recolher ele aqui na onde ele chegou, né? E a gente já vai ter esse viés do aumento dessa alíquota do ICMS. Mas onde é que eu vou aplicar ele exatamente nos contratos? Onde é que ele vai estar impactando de fato, né? Quando eu tiver uma mescla de serviço e de produto. E quando vier essa reforma tributária, se ela trouxer uma alíquota menor do que o meu ICMS hoje, e aí eu vou... todo o impacto, né? Ainda vão ter muito crédito também com a reforma tributária. Então, isso aí pode ser um competitivo de preço. Mas eu vou lá e dou uma inexequibilidade de uma empresa porque ela deu um valor ali, considerando que ela tem crédito tributário daqui a tantos anos. Vai ser muito difícil, muito complexo. E a gente precisa ir testando essas coisas e começar a entender como é que são precificados os valores da administração. Talvez uma mudança naquele modelinho de proposta de preço que a gente coloca lá. Pede para ele avaliar, para ele colocar ali, ó. A nota fiscal já não vem dizendo ICMS em cima de tantos por cento, tudo mais. Ele pode botar aquilo ali para facilitar a vida do gestor, para a gente conseguir fazer uma leitura melhor e não ser também depois responsabilizado pelo fato de, olha, você deu aumento para todo mundo que pediu o aumento, mas você não buscou seus contratos onde teve redução. Então, tome aqui a canetada. São vários aspectos que a gente tem que observar que vai mexer com a contratação de uma forma geral, e ainda mais esses contratos de longo tempo. Eu falo, exercício, né? Assim, vai ter a oportunidade de exercitar e agora, né? Como é que vão ser essas repercussões, principalmente ICMS, que para alguns contratos o impacto é indireto, para outros é direto. Então, assim, tem essa repercussão. Eu falo, a gente tem que pegar todos os momentos e trabalhar. Naquele momento da pandemia, em que nós tivemos a mitigação de vários alíquotas, inclusive a gente teve um período que a gente teve a redução de 50% do sistema S todo. Eu lembro que teve órgãos que sequer tocou nesse assunto, manteve os contratos como estavam. Eu falava, quando passar a sensibilidade da pandemia, vocês vão ser auditados. Vai perguntar, por que naquele período de redução você não fez a previsão do reflexo de redução nos seus contratos? Ficou um período ali com 50% ali, então se ela não tinha que contribuir, porque quando eu fundamento a minha manutenção ou alteração dos meus tributos lá no parágrafo 5º do artigo 65 ou agora no 134, eu tenho que refletir tudo, o aumento e a redução. Mesmo que tenha sido transitória, os órgãos deveriam ter feito. Lá na Justiça Federal nós fizemos. Era trabalhoso? Era, mas a gente viu algumas estratégias. A redução é transitória, faz o termo aditivo por tal período e nesse aqui já prevê a recomposição quando voltar a alíquota, ou já prevê uma nova análise se por acaso mudar o cenário. Então, assim, a gente ficou vendo algumas estratégias, mas foi um bom período para exercitar. Oscilação em razão de vários impactos imprevisíveis no contrato. Então, quem conseguiu, depois de um determinado tempo ali na época da pandemia, tomar as rédeas da contratação, ter habilidade para lidar no impacto dos contratos em razão... Você vê, a gente teve aqueles momentos em que as empresas podiam conceder férias independente do período aquisitivo, isso impactou nas contas vinculadas, porque ele estava tirando férias, não tinha dinheiro na conta. Então, quem exercitou, quem fez aquele exercício vai passar menos dificuldade agora. Espero eu que sim, porque eu só fiquei preocupada agora porque eu passei aquele exercício naquela época. E sem precedente nenhum que a gente tinha. Então, o reflexo de tudo que foi dificultoso naquela época, de uma imprevisão absurda agora, eu sei que o impacto não é tanto assim, porque não é tão... Né, a gente vai saber efetivamente como é que vai ser a repercussão, mas é trabalhoso.
para administração, né? Bem trabalhoso. Então, Mas vamos exercitar enquanto a gente pode. Se você for pegar contratos que usam tabela de preços, não se faz. A administração não faz quando o preço para ela tem que alterar o preço para ela, que ela é beneficiária, ela não faz essa alteração. Você não vê fazendo. Agora, o contratado, quando é para ele, ele já entra com requerimento direto. Agora, a administração de ofício, ela teria que fazer nos contratos de tabela de preço, é um exemplo. Essa alteração de quanto para ela o preço vai ser benéfico, ela tem que ter aquela alteração do contrato em decorrência da alteração do preço. Você não vê isso acontecendo, mas teria. Não é? Isso que eu falo. A 1403 é um ambiente de oportunidade. Oportunidade para a gente melhorar aquilo que a gente precisava já melhorar, porque já era recomendação, e agora não é mais recomendação, ou é uma obrigação, ou é uma etapa do processo. Então, vamos aproveitar a 1403, já que tem que mexer em tudo, vamos melhorar velhos hábitos. E assim, em razão da reforma tributária, eu me comprometo aqui, assim que forem saindo novas notícias que a gente vê que a gente já tem possibilidade de dar mais passos aqui, eu me comprometo aqui a gente voltar a se reunir até institucionalmente mesmo, e tudo, já vou colocar esses temas aí na pauta das nossas conversas institucionais aqui. Mas demais, queria agradecer vocês aí, ó, quase 2 horas de live, porque assim, a gente fala que vai falar 10 minutos, eu tô lá com o André e o Lucas Heine, ô Michele, a gente foi fazer uma gravação e o pessoal perguntou, quantas horas, doutora, a gravação? Eu falei, não, no máximo 1 hora, porque eu vou tocar em um tema só. A gente passou 3 horas e meia, ninguém parava de falar. A gente falou, meu Deus do céu, a gente vai sair daqui pior que a gente entrou. A gente falava, e o Lucas também, que você sabe, né? Eu gosto de falar, o Lucas fala. O André, ele quase não fala e não parou de falar nem um minuto. Então, eu não consigo nem renderizar o vídeo, para você ter ideia de tanta conversa que a gente teve. Mas esse tema, ele atrai muitas discussões, o tema de contratação pública. E você começa a falar de uma coisa, já puxa outra e você vai se aprofundando. Quando você vê, você já foi. Já está 2, 3 horas. Eu gravei um podcast também, que era para ser 1 hora, acho que foi mais de 2. A Michelle até mandou falando, acho que eu vou dividir em 2. Você parar em 2, né? O que a gente falou ali, acho que dava para fazer uns 5 vídeos separados, temas distintos, porque a gente foi entrando em outro, foi entrando. Aí um fez filosofia, outro fez história, a gente foi buscando, era gerencial, Jesus foi... a gente não gosta de falar, né? Mas aqui estão meus agradecimentos, até a Fabi que entrou aqui, aí para ajudar a gente aí com a expertise, que vai ter expertise sua aí, você vai ter que depois falar para todo mundo aqui, hein, ô Fabi, que você está passando aí no seu estado aí. Mas obrigada, André. Um exemplo você já absorvido, né? Eu convido mesmo, eu não estou nem aí. Ó, o professor Janderson, que está aqui também, ele quer fazer a live do final do ano, a live das lives. Eu falei, então, bora, só falta arrumar a agenda. Um dia aí, mas parece que vai começar 2 da manhã e termina 4. Eu fiquei sabendo que o horário é mais ou menos assim. Lá na virada, aí a gente vai... A live vai ser assim, a gente vai estar na virada do ano para saber se vai prorrogar ou se não vai, né? A gente vai ficar com champanhe aqui. Prorrogou, a gente... Não tira essa hipótese. Prorrogou, a gente bebe. Não prorrogou, a gente bebe o vinho do mesmo jeito. Tô fora, né, André? Essa hipótese nem existe. Né? Nem pensa. Tá fora. Porque o pensamento atrai. Então, nem pensa nisso. Atrai mesmo. Então, gente, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que acompanhou e que ficou aí até o final. Vi que quem entrou não foi embora. Eu sei que o assunto é bom, rende bastante, né? Tem muitas discussões. Mas na medida do que for possível, dentro da nossa capacidade aqui também, a gente vai trazendo novidades e discutindo aí. Então, obrigadão para quem assistiu e obrigada aqui para vocês 3 aqui. Michele, obrigada aí. Sei que sua rotina tá meio louca aí também. Mas obrigada por sempre me atender. Eu coloco em cada furada, né? Mas eu vou indo. Obrigada. Deu certo.